Vocês sabem qual foi o auge do Neymar? Será que foi 2011 pelo Santos, 2015 pelo Barcelona ou em 2017 pelo PSG? Qual temporada foi a mais impactante do brasileiro? Será que ainda tá por vir o auge dele ou já foi? Nesse vídeo vamos dar uma olhada em qual foi o verdadeiro auge do Neymar, em qual momento ele realmente esteve no patamar de melhor do mundo. E outra, já vai comentando aqui embaixo se você acha que o Neymar deveria ou não ter uma bola de ouro na carreira. E bom, pra entender melhor isso e ver de fato qual foi o melhor momento da carreira do Neymar, vamos reagir ao vídeo do canal analisando o jogo, né, que é o quando o Neymar realmente era o melhor do mundo. Mas enfim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal que eu tô curioso pra saber quando que o Neymar foi o melhor do mundo, cara. Gente, qual é a opinião de vocês? Ó, pausa o vídeo aí e já comenta aqui embaixo, tá? Na sua opinião, qual ano foi o grande auge do Neymar? Enfim, cara, vamos lá então dar uma olhada pra ver qual foi a melhor temporada do Neymar. Quando falamos sobre o auge de Neymar, quase automaticamente a memória nos leva ao Barcelona do trio MSN. Pô, será, mano? Porque, pô, tem gente que eu pergunto que automaticamente já fala, né? O Santos do Neymar, o Neymar no Santos. O próprio Neymar fala que o auge dele foi no PSG, mas enfim, qual é a sua opinião? Comenta aqui embaixo. Messi, Suárez e Neymar formaram um ataque histórico. Talvez o mais plástico e decisivo que o futebol europeu já viu em tão pouco tempo. Concordo. Foram gols em profusão, títulos importantes, noites mágicas no Camp Nou e a sensação constante de que algo extraordinário estava prestes a acontecer, sempre que a bola chegava aos pés do camisa 11. Neymar era um dos protagonistas daquele time. Não era apenas um coadjuvante de Messi, mas uma peça essencial em finais, clássicos e decisões. A Champions League de 2015 especialmente eternizou o brasileiro como um dos grandes nomes daquela geração. Só que existe uma diferença importante entre fazer parte de algo lendário e ser o centro absoluto disso tudo. Ah, então se for assim, eu acho que ele vai falar do PSG, né? Acho que do início do PSG, mas, mano, esse ponto que ele falou, cara, da Champions de 2015, eu acho que foi a grande separação da carreira do Neymar, não só pelo título, mas por questões de mídia, de estrelismo, né? Eu acho que antes disso, o Neymar era considerado um craque, um grande jogador, o principal que o Brasil tinha. Depois disso, virou essa figura mística, lendária, né? Eu acho que essa Champions realmente foi um divisor de águas na carreira do Neymar. Por quê? Por mais mágico que tenha sido o período no Barcelona, Neymar ainda dividia o palco. A engrenagem girava em torno de Messi. As decisões finais, o peso simbólico e o tático do time passavam quase sempre pelo argentino. Neymar brilhava, resolvia jogos, decidia finais, mas existia uma hierarquia muito clara. E isso, de certa forma, limitava a percepção do quão completo o brasileiro poderia ser quando tudo girasse ao seu redor. E é exatamente por isso que, para mim, o verdadeiro auge da carreira de Neymar na Europa não aconteceu na Catalunha, mas sim em Paris, mais especificamente na temporada 17-18. Que foi a temporada em que ele chegou, né, rapaziada? A temporada que o próprio Neymar fala que, na opinião dele, tá? Tem entrevista dele falando isso, foi o auge da carreira dele. Pô, a versão mais completa de Neymar. A sua primeira com a camisa do PSG. Aquele não foi apenas o ano da transferência mais cara do futebol. Foi o ano de ruptura. O momento em que Neymar decidiu sair da sombra mais pesada do esporte e se colocar à prova como o rosto principal de um projeto inteiro. Não era mais sobre dividir protagonismo. Era sobre liderar, carregar, decidir e influenciar cada aspecto do jogo. E ele fez isso num nível simplesmente assustador. Aquela temporada apontava para um futuro promissor. Neymar parecia pronto para dominar o futebol europeu, disputar prêmios individuais de igual para igual com qualquer outro jogador do planeta e liderar o PSG ao sonho maior, a Champions League. Pô, gente, por que isso não deu certo, cara? Por que isso não deu certo, gente? Cara, se o Neymar dá uma Champions pro PSG, o Neymar teria uma estátua em Paris, rapaziada. Pô, jogou muita bola, velho. Tudo indicava que aquele era apenas o começo de algo ainda maior. E é exatamente por isso que, na minha opinião, a versão mais assustadora do camisa 10 brasileiro não foi necessariamente a do trio MSN. Foi a de 17-18. O Neymar que deixou de ser apenas um gênio dentro de um sistema perfeito para se tornar o centro absoluto de tudo. A ruptura aconteceu no dia 2 de agosto de 2017. Em um comunicado, o Barcelona anunciou a saída de Neymar. Não era apenas uma transferência, era um terremoto.
o Paris Saint-Germain pagava à vista a multa rescisória de 222 milhões Que de loucura, euros, velho. transformando o brasileiro no jogador mais caro da história do futebol. Um valor que não comprava apenas talento, mas responsabilidade, protagonismo e um peso que poucos jogadores no mundo saberiam carregar. No dia seguinte, o Barcelona confirmava o recebimento do pagamento. Neymar estava oficialmente livre. Horas depois, o PSG anunciava o camisa 10 até junho de 2022. A cena de apresentação no dia 5 de agosto no Parque dos Príncipes, diante de 40 mil pessoas, simbolizava mais do que uma contratação. Era a fundação de um novo projeto esportivo, construído ao redor de um único nome. Neymar não chegava para ser mais um craque, ele chegava para ser o grande nome do projeto. A estreia aconteceu no dia 13 de agosto, contra o Guingamp, fora de casa. E bastaram poucos minutos para deixar claro que aquele Neymar era diferente. Ele participou do lance do primeiro gol, deu assistência para Cavani e ainda fechou o placar, completando o passe do uruguaio. Gol, assistência e influência total na vitória por 3-0. Mas era apenas o começo. Na rodada seguinte, o primeiro jogo no Parque dos Príncipes virou espetáculo. Contra o Toulouse, Neymar comandou a goleada por 6-2 como se estivesse jogando ali há anos. Marcou o primeiro e o último gol, distribuiu 2 assistências, sofreu um pênalti e foi o centro absoluto do jogo. Cara, o Neymar nessa época, rapaziada, ele desfilava futebol, irmão. O Neymar, ele tava chegando pra Copa de 2018, rapaziada, talvez na sua melhor versão na história, tá? A melhor versão do Neymar era a que pisaria na Rússia em 2018, só que aí ele se machucou antes e aí chegou muito, mas muito mal na Copa, mano. Mas, cara, que Neymar assustador, velho. Não havia dúvida, o PSG tinha um dono. A sequência só reforçou ainda mais a sensação de inevitabilidade. Contra o Metz, mais assistência e mais gol. Na estreia da Champions League diante do Celtic na Escócia, Neymar abriu o placar e serviu o Mbappé, mantendo uma média absurda, 1 gol e 1 assistência por jogo. Era um impacto imediato no maior palco do futebol europeu. E então veio o primeiro grande teste, Bayern de Munique no Parque dos Príncipes na fase de grupo da Champions League. A atuação de Neymar naquela noite foi excelente. Gol, assistência para Daniel Alves após uma jogada individual e domínio completo de um dos gigantes da Europa. Não era só talento, era liderança técnica, era presença, controle de ritmo do jogo. E na Ligue 1 o roteiro se repetia. Cara, o Neymar nessa época, rapaziada, mano, era muito leve, né? Tipo, leve, solto. Pô, ele flutuava em campo, mano. Tá Contra maluco, o Bordeaux, véio. 2 Fazia gols, o que bem um deles queria, uma cobrança de falta perfeita e mais uma atuação decisiva. Na Champions League, mais gols contra o Anderlecht dentro e fora de casa, sendo sempre o motor ofensivo de um PSG que avançava com 100% de aproveitamento. No clássico contra o Olympique de Marseille, Neymar marcou mais um golaço de falta, mas também viveu seu primeiro momento de tensão. Foi expulso, um sinal de que, junto com o brilho, vinha também o peso de ser o centro de tudo. Mesmo assim, o protagonismo não diminuiu. No dia 31 de outubro, outro capítulo marcante. Contra o Anderlecht no Parque dos Príncipes, Neymar marcou um golaço de fora da área, daqueles que parecem ensaiados apenas na imaginação. O PSG vencia por 5-0 e já estava classificado para as oitavas da Champions League. Era um domínio absoluto. Em novembro, Neymar alcançou o rival do comum dos brasileiros com mais gols na história da Liga dos Campeões. Fez 2 contra o Celtic na goleada por 7-1 e saiu de campo como o melhor jogador da partida. Cada jogo parecia reforçar a ideia de que aquele Neymar estava jogando em um nível acima do que já havia mostrado antes. Cara, porque assim, gente, esse Neymar, ele batia falta, ele batia pênalti, ele batia em escanteio, ele era o Neymar mais rápido que já existia, era o Neymar mais maduro até o momento, justamente por ter que carregar uma equipe, gente. O Neymar era o rosto, o 10, o craque, a referência técnica de uma equipe que buscava algo maior, que era a Champions. Então o Neymar, ele querendo ou não, ele teve que ser o homem maduro, né, da relação, da equipe, tá ligado? O auge estatístico veio em janeiro. Contra o Dijon, Neymar marcou 4 gols e ainda deu 2 assistências. Uma atuação que sintetizava tudo: finalização, passe, drible, inteligência e liderança. Poucos dias depois, voltou de uma lesão no tornozelo e marcou mais 2 gols contra o Montpellier, além de participar do histórico gol que transformou Cavani no maior artilheiro da história do PSG.
Então, no dia 25 de fevereiro, o roteiro mudou abruptamente. Contra o Olympique de Marseille, Neymar sofreu uma fratura no 5º metatarso do pé direito. A temporada, que parecia E foi aí que tudo desandou. caminhar para algo ainda maior, foi interrompida. A cirurgia, realizada com o médico da seleção brasileira, previa 3 meses de recuperação. Neymar ficou fora, por exemplo, do jogo de volta das oitavas da Champions League contra o Real Madrid, onde o PSG foi eliminado. Mesmo assim, os números impressionavam. 30 jogos, 28 gols e 16 assistências. Nossa, que isso, gente. 30 jogos, 28 gols e 16 passes pra gols, mano. Caraca, moleque, que coisa absurda, velho. Participação direta em praticamente 1 gol por partida. Uma temporada encurtada pela lesão, mas intensa o suficiente para redefinir a percepção sobre quem era Neymar naquele momento. E é exatamente aqui que, para mim, a temporada 17-18 se diferencia de qualquer outro momento da carreira do brasileiro. Não é apenas sobre números, embora eles sejam absurdos, mas sobre transformação. Foi nessa temporada que Neymar deixou definitivamente de ser apenas um craque desequilibrante da ponta para se tornar um jogador total, completo, capaz de controlar jogos inteiros praticamente sozinho. No Barcelona ele era extraordinário, decisivo, letal no 1 contra 1, protagonista em noites históricas. Eu entendi. Mas ele ocupava um papel muito claro dentro de uma engrenagem que girava em torno de Messi. A liberdade de flutuar pelo campo, de ditar o ritmo e decidir onde o jogo aconteceria era majoritariamente do argentino. Neymar partia da esquerda, acelerava, quebrava linhas e resolvia jogos, mas raramente era o cérebro central da equipe. No PSG isso mudou completamente. Desde o primeiro jogo, ficou claro que Neymar não havia ido a Paris apenas para ganhar mais dinheiro ou protagonismo midiático. Ele foi para ser o dono do time. O jogo passava por ele o tempo inteiro. Era Neymar quem buscava a bola ainda próximo do meio, quem conectava o meio-campo ao ataque, quem decidia quando acelerar e quando pausar. Era comum vê-lo receber próximo do círculo central, girar sob pressão, abrir o jogo e atacar a área como um camisa 10 clássico. Essa versão do Neymar era muito mais participativa, mais inteligente e mais influente em campo. Cara, é porque assim, depois eu vou comentar melhor, tá? Mas eu tô entendendo o ponto de vista dele. É porque no Barcelona já tinha toda uma engrenagem, tinha um time. Quando o Neymar chegou, já tinha Iniesta, Xavi, Busquets, Messi, depois o Suárez chegou. Então o Neymar, ele era mais um ali. Ele era um dos melhores, mas não era o melhor, entendeu? Tanto em questão de técnica quanto de liderança, né? De protagonismo. O Neymar nunca passou perto de ser o grande cara, o grande protagonista do Barcelona, porque, gente, quem tinha liberdade pra fazer tudo, quem era o grande mentor, quem era o grande rosto do Barça, sempre foi o Messi e não tinha o que fazer, cara. No PSG, esse papel mudou. Esse papel era do Neymar, sabe? O papel de quem batia falta, pênalti, quem fazia, quem batia escanteio, quem tinha completamente a liberdade de fazer o que quiser, de pegar a bola no meio campo e sair driblando todo mundo. Quem era o grande líder da equipe? Era o Neymar, sabe? Então o Neymar, ele era tudo, né, tanto que ele teve que ser mais maduro também pra poder carregar toda essa pressão. Então eu entendi o ponto de vista do nosso mano aqui. Fisicamente, ele estava no auge absoluto. Explosivo, rápido, leve, driblava com uma facilidade quase cruel. Parecia sempre um segundo à frente dos marcadores. E não era só plástico, mas funcional. Ele desmontava estruturas defensivas inteiras. Neymar driblava para progredir, para criar vantagem, para decidir jogos, e fazia isso com uma naturalidade assustadora. Ao mesmo tempo, a sua leitura de jogo havia evoluído. Ele tocava mais na bola, errava menos e entendia melhor os momentos da partida. Se antes a crítica era de que Neymar às vezes exagerava na jogada individual, em 17-18 ele parecia ter encontrado o equilíbrio perfeito entre espetáculo e eficiência. Os números ajudam a materializar isso. Pela Ligue 1, foi o terceiro maior artilheiro da competição, com 19 gols, ficando atrás apenas de Florian Thauvin e do próprio Edinson Cavani. Mais impressionante ainda, ele liderou o campeonato em assistências, com 13, empatado com Dimitri Payet e Memphis Depay. E esses números não existem no vácuo. A temporada histórica de Cavani, que terminou como artilheiro da Ligue 1 com 28 gols, está diretamente conectada à presença de Neymar. O brasileiro era o principal garçom, o jogador que quebrava linhas, atraía a marcação e deixava o uruguaio em condições ideais para finalizar. Neymar fazia o jogo fluir,
ele potencializava quem estava ao seu redor. E além disso, havia um recurso que tornava essa versão ainda mais letal: a bola parada. Neymar batia falta e pênalti como poucos jogadores do mundo naquele momento. Tinha precisão, variação e confiança. Em jogos travados, quando o drible já não era suficiente, a bola parada resolvia. Mesmo com a fratura no 5º metatarso, que interrompeu a sua temporada no momento mais cruel possível, Neymar foi o grande condutor de um PSG absolutamente dominante no cenário nacional. O time conquistou todos os títulos possíveis do futebol francês: Ligue 1, Copa da França, Copa da Liga Francesa e Supercopa da França. Na Liga, por exemplo, nem houve disputa. O PSG terminou com 13 pontos de vantagem sobre o Mônaco, o segundo colocado. Nas Copas, vitórias sólidas, atuações controladas, sensação constante de superioridade. Neymar era o rosto, o símbolo e o motor desse domínio. Muito diferente. E talvez esse seja o ponto mais importante. A versão 17-18 de Neymar, na minha opinião, unia tudo: talento, maturidade tática, liderança técnica e o auge físico. Ele não precisava mais escolher entre ser decisivo ou participativo. Ele era as duas coisas ao mesmo tempo. Um jogador que encantava, decidia, criava, finalizava e comandava. Não foi a temporada mais longa e nem a mais saudável. Inclusive, foi a partir desse momento que Neymar começou a lidar com muitas lesões de forma sucessiva. Mas foi, sem dúvida para mim, a melhor temporada dele. A versão mais assustadora do Neymar não foi aquela que dividia o protagonismo. Foi aquela que assumiu tudo e mostrou, por alguns meses em Paris, como o futebol pode parecer simples quando passa pelos pés de um gênio no auge. Mas o que você acha? Claro que, em termos de título, a temporada 14-15 fica à frente. Mas falando individualmente, qual foi para você o melhor momento do Neymar? O tempo no Barcelona? Alguma temporada no PSG? Talvez até mesmo a época do Santos? Deixa aí nos comentários, junto com seu like e a sua inscrição no canal. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima. Belíssimo canal, hein? Parabéns, belíssimo canal, mano. Então, rapaziada, eu entendi muito bem o que ele quis dizer ali e eu concordo, beleza? Eu concordo com a opinião do nosso mano aqui. Eu acho que a temporada mais marcante do Neymar foi pelo Barcelona 14-15, onde ele venceu tudo, ganhou Champions, artilheiro de Champions, gol em final. Ali foi o divisor de águas da carreira do Neymar. Mas individualmente falando, a mais completa, a mais madura, eu também concordo que tenha sido a do PSG, tá? Eu acho que foi a temporada mais, mais assustadora em questão de números, foi a mais objetiva, a mais madura, tanto que o próprio Neymar, rapaziada, falou isso, tá? Ele já deu uma entrevista falando: a minha melhor temporada foi pelo PSG, foi a que eu mais tive liberdade, foi a que eu mais tive facilidade pra passar pelos marcadores. Gente, o Neymar fazia o que bem entendia naquele PSG, sabe? Era algo fácil, futebol era fácil pro Neymar naquela época e assim, repito, no Barcelona ele dividia protagonismo, no PSG ele era único. Mas enfim, qual é a sua opinião? Bota aqui embaixo nos comentários, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui, tá? Comenta pra você qual foi a melhor temporada, o melhor momento da carreira do Neymar. Foi no Santos, foi no Barcelona ou foi no PSG? Tamo junto, um beijo, até a próxima e falou!